Deus é bom, não é? Em todo tempo Deus é bom. Você trouxe sua Bíblia? Ok, vale no celular, vale no tablet. Ou se você não tiver nem no celular, nem no tablet, nem uma Bíblia com você, alguém vai te arrumar uma Bíblia aí a qualquer momento. Você vai ler aqui no quadro com a gente. Amém? Então, o título da mensagem de hoje é Seguindo os Planos de Deus. Eu vou orar. Pai, te dou graças pela tua palavra. Espírito Santo, eu só posso fluir na mensagem, na pregação ou no ensino se o Senhor me conduzir. Eu não sou capaz de fazer um bom trabalho se não for inspirado por ti, ungido por ti, se não for recebendo de ti. Eu confio, Espírito Santo, que essa é a sua obra, essa é a sua igreja e essas pessoas pertencem ao Senhor. Portanto, eu estou aqui como um instrumento, um meio, um canal, uma boca para transmitir a sua mensagem. E eu confio que o Senhor vai atingir todas as pessoas, todos os corações que estão aqui essa noite. Eu te dou graças de antemão por isso, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Seguindo os planos de Deus. Gente, deixa eu dizer algo. Às vezes nós ouvimos alguém dizer, né? As pessoas costumam dizer para alguns crentes: Deus tem um plano na sua vida, né? Quanto já ouviu isso? Deus tem um plano na sua vida. E é verdade que Deus tem um plano na vida dos cristãos, dessas pessoas. Mas a verdade é que Deus tem um plano na vida de cada pessoa que existe, crente ou não crente. Ok? Você já deve ter me ouvido falar isso, mas eu vou repetir porque sempre tem gente que precisa ouvir. Deus tem um plano na vida de cada pessoa, ok? E normalmente você também deve ter ouvido algumas vezes, quando pessoas sofreram acidentes, seja de avião, de carro. De avião normalmente morre todo mundo, a maioria das vezes morre todo mundo, né? Só recentemente que caiu um avião do clube de futebol e alguns ficaram vivos, mas às vezes as pessoas sofrem acidente e alguns morrem e outros ficam vivos, né? E logo as pessoas dizem, ficou vivo porque Deus tinha um plano na vida dessa pessoa, né? Então normalmente a gente ouve isso, ficou vivo porque Deus tinha um plano na vida dessa pessoa. Mas quantos sabem que Deus também tinha um plano na vida dos que morreram? As pessoas, elas entendem que tudo que acontece é Deus que está fazendo, seja o bem, seja o mal, seja morrer, seja viver, que é Deus que está fazendo. As pessoas normalmente pensam que Deus tem o controle de todas as coisas, e essa não é a verdade. E deixa eu explicar isso antes que você comece a pensar que eu estou tentando descer Deus e dizer que Deus é ilimitado. Calma, eu vou explicar para você. Ele é o soberano, Ele é o todo-poderoso. Não há ninguém como o nosso Deus, ok? Ninguém pode com Deus. Ele é grande, Ele é o maior, Ele é Deus. Agora, sendo Ele Deus, Ele criou algumas leis, algumas regras, algumas coisas. E a Bíblia diz no Salmo 115 que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. E o que isso representa? O que isso significa? Eu quero que você hoje fique comigo, que eu vou tentar ensinar algumas coisas nesse sentido para você. E isso precisa entrar em você. Às vezes eu prego mensagens assim, falo essa mesma coisa que você vai ouvir, e depois eu converso com pessoas que deveriam já ter amadurecido nisso, e eu ouço ainda elas falando sobre, porque Deus tinha um plano, né, na vida dessa pessoa. E eu fico pensando, onde você estava quando eu preguei a última vez esse assunto? Diga, Deus tem um plano, diga. Para cada pessoa que veio a existir nessa terra. E as que vão existir também, viu, gente? Então, Deus tem um plano para todas as pessoas. Agora, voltando num ponto, falando sobre Deus, que Ele deu a terra aos filhos dos homens. O que significa? Você deve lembrar que na oração do Pai Nosso, quem conhece a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou? Uma das coisas que está naquela oração é: venha o teu reino, faça-se a tua vontade na terra, como ela é feita onde?
Por quê? Por que você precisa orar para que Deus possa fazer a vontade dele na terra? O primeiro ponto que você precisa entender baseado nessa oração é que não é automático. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo para você que o plano de Deus ser estabelecido na terra não é automático. Não vai ser automático. Se você precisa orar para isso acontecer, então não é automático. Não vai acontecer automaticamente. Você está entendendo o que eu estou falando? Abra-se para esse ensino, porque por mais que você tenha ouvido a sua vida inteira que Deus está no controle de tudo, que Deus tem tudo sob controle, eu queria desapontar um pouco você hoje. Ele não está no controle de tudo. Ele não tem tudo sob controle, porque a terra ele deu aos filhos dos homens, porque ele quis. Agora, ele poderia, gente, olha, me ouça, ele poderia ter feito diferente? Sim, ele é Deus, ele poderia. Ele poderia, mas ele quis assim. Ele quis entregar a terra na mão dos homens. E quem está bagunçando o mundo não é Deus, porque olha só, vamos olhar desse ponto de vista. Se Deus está controlando tudo na terra, então Deus está fazendo uma grande bagunça na terra. E eu não posso admitir que Deus esteja fazendo bagunça, porque nos céus as coisas são organizadas, e é por isso que Ele pede para você orar, para que seja a vontade dEle na terra como é feita no céu. Por quê? Porque no céu é tudo perfeito, tudo certo, tudo correto, está tudo em ordem no céu. Quando alguém tentou bagunçar o céu, Ele disse: fora daqui. Você conhece a história? Você conhece a história, sim ou não? Quando alguém tentou bagunçar o céu, ele colocou para fora. Jesus falou: eu via Satanás ser lançado como um raio. O que significa? Que quando alguém quis bagunçar o céu, Deus disse: aqui não. Então, Ele quer que você ore: seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Porque no céu a vontade de Deus realmente é estabelecida, é cumprida e é feita à risca. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. Então, Deus amou tanto o ser humano, o homem e a mulher, generalizando. Deus amou tanto o ser humano que Ele confiou o domínio da terra ao homem. Ele amou tanto o ser humano que Ele entregou o domínio ao homem. E nós precisamos entender que Deus não está controlando as coisas por aqui. Ele só está controlando aquilo que o homem dá direito, liberdade para ele controlar. O que significa que se você não der o controle da sua vida para Ele, Ele não vai poder controlar. Então você vai fazer as suas cabeçadas, vai fazer do seu jeito tanto que você quiser, até que você volte-se para Ele e peça: Senhor, me ajude. É igual eu pregando aqui hoje à noite. Eu podia pregar, eu sei pregar. Eu poderia subir aqui e pregar, mas eu sei que se eu fizer isso sem Ele, não vai ser boa coisa, e o seu coração não será atingido. Mas se eu faço isso com Ele, na dependência dEle, na inspiração dEle, na unção dEle, o seu coração é atingido de maneira sobrenatural, muito mais do que na sua psique. Então eu não quero que somente a sua psique seja afetada hoje, eu quero que o seu coração seja tocado pelo poder de Deus. Então é diferente, eu quero que Deus faça-se a tua vontade. Faça, Senhor, a tua vontade aqui. Então, nós estamos falando sobre seguindo os planos de Deus. Então Deus tem um plano para a sua vida, mas esse plano não vai acontecer automaticamente. Amém? Não vai acontecer automaticamente. Olha, se tiver que ser, será. Não será. Olha, se é assim é porque Deus quis. Não é assim. Arruma para mim o microfone, por favor. Não é assim. Deus quer que você ore: seja feita a tua vontade, Senhor, na terra, na minha vida, como ela é feita no céu também. Então, o que é necessário fazer para que a vontade de Deus seja estabelecida? Em primeiro lugar, você deve orar. Agora, eu quero mostrar para você alguns versículos, algumas coisas. No livro de Jeremias, capítulo 29, 11, clássicos,
Esses versículos que eu vou ler agora, esses 3 versículos, são clássicos. Jeremias 29:11. Diz assim. Arrume o microfone, por favor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Segura aí, eu já vou ler o próximo. Mas aqui Deus está dizendo através do profeta: eu é que sei os pensamentos ou os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Onde está o tablet? Pensamentos de paz e não de mal. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, ouça, irmãos, Deus deseja que na sua vida tudo vá bem. Você ouviu isso? Em outras palavras, Deus não quer que nenhum mal te aconteça. Nenhum mal. E deixa eu te dizer, é possível você viver uma vida onde tudo vai bem o tempo todo. Como pastor, estou pregando sobre seguir os planos de Deus. Se você seguir os planos de Deus para a sua vida, tudo vai bem. O próximo versículo diz: então me invocareis. Olha, ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Aí aqui ele diz: então, por causa disso, então você vai me invocar. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então é necessário orar para ter a vontade de Deus sendo estabelecida na sua vida. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Próximo. E aí você continua buscando ao Senhor. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Próximo. Serei achado de vós. Próximo. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Serei achado de vós. Deus quer e deseja ser encontrado, ser achado. Mas você precisa buscá-lo para que ele possa ser achado. Agora, irmãos, Deus tem uma vontade de uma maneira geral, mas Ele tem uma vontade individual para cada pessoa, para a vida de cada pessoa, ok? E deixa eu te dizer, cada ser humano nasceu com um chamado de Deus na vida dele. Nem todo mundo foi chamado para cantar, pregar ou tocar na igreja. Mas saiba de uma coisa, apesar de você possa ser que não tenha sido chamado para pregar, cantar, tocar na igreja, saiba que você tem um chamado da parte de Deus para a sua vida. Amém? Você se empolga com isso? E deixa eu dizer mais para você, se as pessoas só vão conseguir ser realizadas, ser plenas, se elas encontrarem o chamado de Deus para a vida delas. Só vai haver realização completa, alegria completa, se você descobrir o chamado de Deus para a sua vida. Amém? E em descobrir o chamado de Deus, você começa a descobrir a alegria, o prazer de viver. Muitas pessoas, elas vivem uma vida infeliz por estar fora da vontade de Deus. E deixa eu dizer para você, sabe, muitas pessoas têm interrompido os planos de Deus para a vida delas. E agora eu vou falar mais sobre os cristãos, mas deixando já estabelecido que todo mundo tem um chamado e que Deus tem um plano na vida de todos. Mas agora eu estou trazendo aqui para a igreja local, para os cristãos. Deus, Ele tem planos estabelecidos para a sua vida. E você deve buscá-lo para que esses planos sejam realizados. Eles não, como eu disse, eles não vão acontecer para a sua vida automaticamente.
Não é possível alcançar os planos automaticamente. Agora veja, cada pessoa que existe tem um dom e um chamado da parte de Deus, alguma coisa, alguma tarefa, algo que tem que fazer, que tem que realizar. Cada pessoa tem, ok? Agora, para você que é solteiro, quem é casado já não dá mais para falar assim. Mas para você que é solteiro, você precisa começar os planos de Deus para a sua vida em encontrar a pessoa certa para você. E para você encontrar a pessoa certa, você não vai encontrar sozinho. Eu sei que Deus não vai escolher para você com quem você vai ou deve casar. Deus não vai escolher para você, mas se você pedir a ajuda dele, ele vai te conduzir na pessoa que ele acredita que é o melhor para a sua vida. Ele vai te conduzir, veja o que eu estou dizendo. Obviamente, se ele é o seu pai e você confia nele, você deve confiar, é claro. Porque, deixa eu explicar isso para você. Deus entregou o livre arbítrio para todo ser humano. Você pode casar com quem você quiser, escolher quem você quiser para casar. Deus não vai ficar magoado, não vai ficar chateado, não vai, ok? Ele te deu o livre arbítrio, ok? Só que saiba de uma coisa, pode dar errado e pode dar muito errado. Agora, quando você sabe que o seu pai sabe todas as coisas, passado, presente e futuro, ele é o Todo-Poderoso, sabe? Você sabe que o seu pai, o Deus Todo-Poderoso, ele quer estar envolvido na sua vida do começo ao fim, e no que diz respeito a casamento, você entrega para ele de volta o seu livre arbítrio. Você deve fazer isso. O que eu estou dizendo? Você tem um livre-arbítrio, é seu, você faz com ele o que você quiser, escolhe quem você quiser. Mas quando você confia em Deus ao ponto de dizer: pai, eu sei que eu tenho o direito de escolher, mas me ajuda a escolher, escolhe comigo, escolhe para mim, me ajuda a escolher a pessoa certa para a minha vida. Porque se você errar por aí, você começa a se distanciar do plano de Deus para a sua vida. E muitas pessoas hoje passam longe do plano de Deus que ele tinha para a vida delas, porque eles casaram errados. E eu estou falando de homem ou mulher, mulher ou homem. Porque algumas pessoas com o chamado de Deus, e quando eu estou falando de chamado, eu vou tentar separar o chamado de um modo geral, mas tem alguns que estão chamados especificamente para o ministério. Ok? Algumas pessoas têm um chamado para um ministério. E muitas pessoas que têm um chamado para um ministério, casam com alguém que não tem, às vezes, o chamado para um ministério, às vezes se torna um peso. Isso. Muitas vezes se torna um peso. Para começar, você deve começar já procurando saber se você tem um chamado de Deus para o seu ministério, para a sua vida. Uma das coisas que você deve analisar com quem você está procurando para ser o seu companheiro, a sua companheira, é: saiba também qual é o chamado dele ou dela. Descubra o chamado dele ou dela. Descubra o que Deus tem para ele ou para ela, para que você possa saber se vai dar certo isso. O problema é que muitos cristãos estão casando com pessoas que nem nasceram de novo. E eles dizem: não, mas está tudo bem, ele gosta tanto de mim, ele até gosta de ir na igreja. Mas a gente conhece pessoas que casou com alguém assim e ela bateu o pé: eu vou casar, vai dar certo, Deus vai converter o coração dele. Eu quero te dizer uma coisa, deixa eu te falar. Se Deus pudesse sair convertendo o coração das pessoas, Ele converteria a todos. Porque a Bíblia diz, a minha e a sua diz, que é desejo do Senhor que todos sejam salvos e também que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o que a Bíblia diz, que esse é o desejo de Deus. Mas você há de concordar comigo que nem todos vão ser salvos, apesar de ser a vontade de Deus. E aqui também eu estabeleço que Deus não está fazendo tudo o que Ele quer do jeito que Ele quer, porque se a vontade dEle é que todos sejam salvos e nem todos serão salvos, significa que Deus não está obrigando a vontade dEle ser estabelecida. Por quê? Porque Ele deu livre arbítrio. Então, mas voltando no ponto eu estou estabelecendo aqui que você precisa encontrar a vontade de Deus para a sua vida. E encontrar a vontade de Deus para a sua vida, como eu vinha falando, se você é solteiro, comece com você encontrar a pessoa certa para a sua vida, porque senão pode dar errado e dá muito errado. Dá muito errado. Algumas pessoas são chamadas, por exemplo, deixa eu dizer isso,
para ser empresários, ok? E essa pessoa tem orado e buscado a Deus, e Deus trouxe uma convicção no coração dela: eu sou empresário para o reino de Deus. Existe, pastor, empresário para o reino de Deus? Existe. Porque às vezes nós limitamos tanto o chamado de Deus e pensamos que é só dentro da igreja local. Não, Deus chama pessoas para o ministério e também chama pessoas para o mundo corporativo. Ok? É bom você saber isso. E aí você tem lá um seu chamado e sabe e tem convicção desde criança que Deus te chamou para administrar as riquezas de Deus, que Deus te chamou para fazer negócios para o reino de Deus. O que eu estou dizendo? Pessoas são chamadas. Você sabe que para fazer o trabalho que Deus confiou aos homens é necessário ter dinheiro, sim ou não? Sim. Então Deus ele é inteligente, Ele arquitetou tudo. Então Ele colocou chamados na vida de pessoas para ser empresários, homens, mulheres de negócios, fazendo com que esses ganhem dinheiro e leve para o reino de Deus, para que possa alcançar mais e mais pessoas. As pessoas têm esse chamado, e algumas aqui essa noite reconhecem que tem esse chamado. Agora veja, algumas pessoas têm esse chamado na vida delas, e ela casa com um homem ou uma mulher que tem um pensamento, um chamado oposto disso. O que vai acontecer? Um dos dois vai ceder, um dos dois vai acabar cedendo. Só que aí um dos dois não vai estar no centro da vontade de Deus para a vida dela, e aí é um problema. Então, o que você faria, você faz agora meia boca, e Deus não quer que ninguém faça nada meia boca. Alguém tem um chamado para ser pastor, o homem tem um chamado para ser o pastor, e ele casa com uma mulher que não quer nem saber de igreja. Às vezes quer saber de igreja, mas não quer saber de chamado, não quer saber de ministério. Esse negócio de pastorear a igreja não é comigo, não conta comigo para isso. Eu não quero saber de ministério, igreja, pastor, aconselhar, visitar, essas coisas de pastor eu não quero saber. Pega ela. Mas às vezes a pessoa não tem o chamado mesmo e se torna um peso para ela, e não é culpa dela, ela não tem o chamado. Então ela tem que casar com um pastor, viver uma vida pastoral, e não é fácil viver uma vida ministerial, ok? Não é fácil não, é meio diferente, e aí casa, não tem o chamado igual ao do marido, não tem o chamado para cuidar de pessoas, para aconselhar pessoas. Meu Deus, eu fico imaginando alguns aconselhamentos que dá vontade de não estar ali naquela hora. Então pensa numa pessoa, porque ouça, tudo que Deus colocar na sua vida, o chamado que Deus colocar na sua vida, junto do chamado vem o equipamento, ok? O equipamento, a unção vem com o chamado. Então Deus chama pessoas e unge pessoas para aquilo, para fazer aquilo, ok? Agora pensa uma pessoa que não é chamada para aquilo, não é chamado para, por exemplo, cuidar de pessoas, não tem um chamado para o ministério, mas está ali casado com alguém que tem esse chamado, porque pode ser o inverso também. Eu conheci mulheres que tinha, uma especificamente tinha um chamado poderoso em Deus, para pregar, ministrar, alcançar o mundo, e aí ela casou com um homem que, eu imagino, não durou meses o casamento, mas eu imagino ela tentando, ele chamando ela, vamos ali assistir um seriado, pelo menos umas 4, ele chamando uns 4, 5 seriados aqui do Netflix, ela fala, não, eu não vou fazer isso agora porque eu vou orar em línguas. Ele vai o quê? Orar em o quê? Não, orar em línguas. Orar em línguas? Eu estou chamando você para assistir, imagina a bagunça dentro de casa, um quer orar em línguas, o outro quer assistir o Netflix. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, algumas horas vai dar conflito, não vai não? Sim ou não? Então você deve saber de uma coisa, para a sua vida dar certo, você precisa acertar o plano de Deus para a sua vida, e se você é solteiro, precisa acertar com quem vai se casar. Então você tem duplamente aí uma decisão para tomar na sua vida, e precisa prestar atenção nisso. Pastor, eu só quero casar, pastor, não importa, eu só quero casar, depois a gente vê essas coisas. E aí é onde muitas vezes a vida não dá certo, fica travado, barrado, e não acontece nada, porque um puxa por um lado, o outro puxa para o outro lado, e assim não vai dar certo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando hoje? Mas eu não vou ficar só nisso hoje. Eu quero ensinar você de uma maneira prática a como entrar
no chamado de Deus para a sua vida. Agora, ouça, eu ouvi certa vez o Mike Murdock dizer que se você entrar no chamado de Deus para a sua vida, acertar o chamado de Deus para a sua vida, no chamado a provisão, a prosperidade e a honra. Se você acertar o chamado de Deus para a sua vida, você vai enriquecer no chamado, seja ele qual for. Existem tantos chamados da parte de Deus. E se você descobrir qual é o seu chamado, você vai enriquecer nele. Por quê? Porque Deus quer que você tenha um suprimento completo naquilo que você foi chamado para fazer. Suprimento completo, diga suprimento completo. E não se assuste porque eu falei sobre enriquecer. Os crentes têm uns costumes tão feios de pensar, e dinheiro de novo, mas ele sai da igreja e corre atrás de dinheiro lá fora. Então é melhor você vir aqui, aprender sobre dinheiro, prosperar e fazer a vontade de Deus para a sua vida. Porque ficar se desgastando, porque o que faz, em primeiro lugar, o que faz as pessoas sentar num banco de uma igreja, ouvir uma mensagem, quando de repente fala dinheiro, eles trancam o coração. Em primeiro lugar, o diabo faz isso na sua mente. Em segundo lugar, você mesmo com a sua religião faz isso. Então, para cumprir o plano de Deus, requer ter condições financeiras. É bom que você saiba. Qualquer chamado. Vamos supor aqui que nós temos a banda, e dentre eles, alguém possa ter um chamado de Deus para sair cantando no mundo mesmo. Não estou falando para o mundo somente. Eu estou falando sobre ser ungido para cantar, adorar. É claro que todos os cantores e músicos devem ser ungidos, mas estou falando que alguém pode ter um ministério. Do jeito que um pastor ou um ministro pode ser um ministro itinerante, eu acredito que existe cantores itinerantes também. Como existe cantores de igreja local, existem cantores que são itinerantes também. Existem pastores da igreja local e existem ministros itinerantes também. Então, ministros itinerantes, eles vão ter que começar a ser bem-sucedidos para ir aonde quer que tenha que ir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu sei que você já percebeu que eu não estou falando somente sobre os trabalhos da igreja local, pastor e cantor. Eu estou falando de um modo geral, tentando alcançar você de um modo geral aqui essa noite, porque eu reconheço que nem todo mundo tem chamado para trabalhar dentro da igreja no sentido de púlpito. Mas saiba que todo mundo foi chamado também para fazer alguma coisa na igreja. Você pode ter sido chamado para ser um empresário, administrar um negócio, administrar uma empresa, mas dentro da igreja local é necessária a sua presença e o seu trabalho. Existem médicos, empresários bem-sucedidos que muitas vezes eles entram numa igreja local e porque eles têm humildade no coração e eles reconhecem o chamado de Deus para a vida deles, muitas vezes eles vão para o trânsito, para o diaconato, para a livraria, para a cantina, eles vão... Não importa para onde, para varrer a igreja, para limpar a igreja. E você pode encontrar aquele doutor que te atendeu outro dia, e você olha para ele e pensa, o que ele está fazendo varrendo a igreja? No reino de Deus não há uma disputa, uma competição de quem é maior, quem é melhor. No reino de Deus todos somos iguais, apenas temos responsabilidades diferentes. Responsabilidades diferentes. O meu chamado não é maior do que o seu chamado. A minha responsabilidade pode ser maior do que a sua, mas o meu chamado não é maior do que o seu. Então, responsabilidade. Agora, veja, quando você é fiel no que Deus chamou você para fazer, a recompensa virá no mesmo tamanho, na mesma proporção. Muitas pessoas são chamadas para ficar a vida inteira no diaconato. Eu sei que às vezes acontece em alguns locais que o diácono ele é tão fiel, a diaconisa ou o diácono ele é tão fiel, que às vezes os pastores interpretam errado e diz, eu acho que eu tenho que promover essa pessoa. Aí pega o cara e põe no pastor. E aí ele fazia um trabalho bom como diácono e agora ele está no pastor. Então coloca outra pessoa no lugar dele que não vai fazer o trabalho como ele faz, e ele também entrando no lugar de pastor não vai fazer o trabalho como deveria. Então aquela pessoa agora passa a ser manca e não consegue mais realizar do jeito que ela estava realizando. Então algumas pessoas, que eu estou tentando dizer é que são chamados para aquilo e vão fazer aquilo a vida inteira e vai ser recompensado de maneira sobrenatural por Deus por aquilo.
E deixa eu te dizer, existe recompensa no céu e recompensa na terra. Deus vai recompensar você com uma vida boa aqui e depois Ele vai te dar os galardões do céu. É bom que saibamos que Deus é um Deus de recompensas na terra e no céu. Amém? Vocês estão entendendo? Deus é um Deus de recompensa. Veja, irmãos, se nós muitas vezes ficamos agradecidos com pessoas e queremos honrar pessoas, presenteamos pessoas que amamos, nós presenteamos com coisas, com dinheiro, pessoas, porque nós estamos tão gratos com aquelas pessoas que queremos honrá-las. Você pensa que nós podemos ser superiores a Deus? Deus que criou esse sistema. Deus é o mais generoso de todos. Deus é aquele que gosta de galardoar, dar presentes. Deus é o maior que gosta de fazer essas coisas. Então nós temos que entender que tudo que você faz para Deus, Ele recompensa. E Deus não atrasa a recompensa e o pagamento, não. Deus não atrasa a recompensa e o pagamento, não. Em tudo na nossa vida, nós precisamos pensar o que Deus pensa sobre isso, o que Deus quer para a minha vida nesse sentido. Ouça, eu escutei hoje uma história, eu ouvi o profeta Fernando Leal contar algo, eu achei interessante. Ele estava citando sobre um pregador norte-americano chamado Oral Roberts. Ele é muito conhecido, Oral Roberts, nos Estados Unidos e no mundo. E lá tem também um outro pregador que eu conheço ele, não pessoalmente, mas eu gosto de ouvi-lo, gosto do ministério dele que ele tinha. Ele morreu já, os dois já morreram, mas esse homem é o Lester Sumrall. Então eu estou falando sobre Oral Roberts e Lester Sumrall, dois pregadores americanos muito grandes nos Estados Unidos. E eles dois tinham marcado de se encontrar para conversar, Lester Sumrall e Oral Roberts. Lester Sumrall, ele foi discípulo de Smith Wigglesworth e aprendeu muitas coisas. E você já deve ter ouvido aqui nessa igreja várias vezes esse nome, Smith Wigglesworth. Repete ele aí, Tiago. É tão difícil o nome dele que a gente às vezes engasta. Fala aí, tio, como que é? Smith Wigglesworth. Isso. Então, Smith, esse homem, ele é tão famoso. Ele é tão famoso que, na verdade, eu já li alguns livros, tem alguns livros dele na livraria. Ele já ressuscitou 23 pessoas dos mortos, o Smith. 23, ressuscitou. Então, Lester Sumrall, quem eu estou falando agora, ele foi discípulo. Então eles marcaram de se encontrar, Oral Roberts e Lester. E os dois, cada um levou o seu auxiliar, aquela pessoa que ficava ali auxiliando. Os dois levaram. Quando ambos se encontraram, antes de Lester Sumrall cumprimentar o Oral Roberts, ele olhou para ele e disse assim: se você continuar com esse rapaz andando com você, você vai estragar o seu ministério. E Lester Sumrall falou isso para o Oral Roberts. Oral Roberts olhou para o lado para o rapaz e disse assim: você está demitido. Demitiu ele na hora. Agora é bom você saber que o Lester Sumrall não conhecia aquela pessoa. Ele sabia por revelação. Ele vai arruinar o seu ministério. E Oral Roberts disse: você está demitido. O que eu estou falando? Por que eu utilizei isso aqui para falar nesse contexto? Porque se alguém andando com você e for a pessoa errada, pode arruinar a sua vida. Imagina você casado com a pessoa errada. Imagina você acordando e dormindo, dormindo e acordando com a pessoa errada. Eu ouvi Nancy Dufresne falar algumas coisas interessantes. Ela disse que ela estava noiva de um homem e alguma coisa arranhava por dentro. Alguma coisa não estava legal. Ela já servia a Deus. Provavelmente esse homem servia a Deus e ela estava prestes a casar com ele. E esse negócio arranhou dentro dela e ela resolveu ouvir a voz do Espírito que falava com ela. E ela largou esse homem.
Nancy Dufresne conta que ela não tinha revelação sobre isso, ela não sabia muito bem isso, mas ela tinha ouvido um certo ministro, pastor, dizer que ele foi chamado para o ministério, ele ia assumir uma igreja. E aí, porque ele ia assumir essa igreja, ele passou algum tempo orando em outras línguas. E ali, orando em outras línguas, ele teve uma visão. E na visão ele via assim a linha de trem, não completa, e via o trem também. E ele orava, enquanto ele orava, aquela linha de trem ela ia se completando e o trem avançava. E ele orava mais em línguas e a linha de trem se completava mais, ia mais adiante e o trem avançava. E ele percebeu que conforme ele ia orando em outras línguas, o plano de Deus para a vida dele ia avançando. Nancy Dufresne disse que ela começou a orar e por 3 semanas ela começou a orar em línguas e ficou ali orando em línguas para descobrir qual era a vontade de Deus para a vida dela, com quem ela deveria se casar. 3 semanas depois, ela encontrou Ed Dufresne e 6 meses depois, eles estavam casados. Quando eles se encontraram a primeira vez, um encontro formal entre os dois mesmo, eu acho que em 3 semanas já ela estava casada com ele. 3 semanas, do dia que ela saiu com ele até o dia do casamento, 3 semanas. Então, ela cita Romanos capítulo 8, versículo 26, Romanos 8, 26, eu quero ler o 26, 27 e 28 para vocês agora. Romanos 8, 26, 27 e 28. Diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste. Essa palavra assiste é auxilia, ajuda. O Espírito nos ajuda, auxilia, assiste em nossa fraqueza. Essa palavra fraqueza é a incapacidade de produzir resultados. O Espírito nos auxilia, nos ajuda na nossa incapacidade de produzir resultados. Porque não sabemos orar como convém. Não é que nós não sabemos orar. Muitas vezes nós não sabemos orar como deve ou como devemos. Não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Esse intercede por nós, não é que o Espírito Santo vai estar em algum lugar orando pela gente. Não, ele não intercede por nós a parte de nós. Ele intercede por nós em nós, através de nós, com gemidos inexprimíveis. Próximo diz: e aquele que sonda os corações sabe. Ele sonda os corações e ele sabe qual é a vontade ou a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de quem? A vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então veja, no versículo anterior estava dizendo que ele nos ajuda, nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. E aqui diz que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente. O que está na mente do Espírito é na mente de Deus. O que está na mente de Deus. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Agora veja o outro versículo, o 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu já quebrei alguns biscoitos hoje à noite, falando sobre o Deus que é todo poderoso, mas que não tem o controle de tudo aqui na terra. E agora eu vou quebrar mais um biscoito. Quantas vezes você já não ouviu esse versículo, ou até mesmo citou esse versículo, e disse ele, dizendo assim: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, vai dar certo, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque nós sabemos, está escrito ali. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas nós também sabemos que nós precisamos ler isso aqui em contexto, porque a Bíblia deve ser lida em contexto. Então, existe um contexto, e isso aqui não acontece automaticamente. Porque se acontecesse automaticamente, provavelmente muitas das coisas que estão acontecendo com você hoje não estaria acontecendo. Então,
a vontade de Deus, o plano de Deus não acontece automaticamente. E aqui ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem os versículos anteriores. Por que você está fazendo aquilo, tendo a ajuda do Espírito Santo na oração? Então por isso nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, voltando no versículo 26, é a base de onde eu quero trabalhar. Também o Espírito semelhantemente nos ajuda, nos assiste em nossa fraqueza, incapacidade de produzir resultados. Olha, veja, irmãos, tem muitas coisas que nós não conseguimos na nossa vida. Eu passei por um tempo assim na minha vida que eu não conseguia sair do lugar. Não saía do lugar, nada fazia eu sair do lugar. Mas quando eu aprendi esse versículo, ou esses versículos nesse sentido, eu comecei a praticar o que ele está dizendo. Porque eu também achava que as coisas automaticamente aconteciam e concorriam para o meu bem. Porque afinal de contas eu amo a Deus. Mas a Bíblia diz em João que aquele que ama a Deus, ele também faz a sua vontade. Porque é assim que você demonstra que você ama a Deus, você faz a vontade dele. Amém? Então, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão praticando os versículos anteriores. Então, o que eles dizem? Eles dizem o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas, nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, esse Espírito que nos assiste em nossa fraqueza, ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Então o que acontece aqui na prática? Quando você se entrega ao Espírito Santo, na oração em línguas, orando em línguas, e deixando ao ponto disso se tornar realmente um gemido por dentro, algo que você, às vezes as pessoas, elas veem as outras orando em outras línguas e elas querem receber o batismo, então nós oramos por elas, e às vezes porque não saiu uma palavra inteligível, elas pensam que não foram batizadas no Espírito Santo. Ai, eu acho que eu não fui não. Por que você não foi? Porque eu só gemi. Você só o quê? Eu só gemi ali, eu não saía nada, eu só gemi. Mas também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos. Então, se saiu um gemidos, você está totalmente bíblico. Também bíblico. Porque nós sabemos que em 1 Coríntios capítulo 14 fala sobre o falar com Deus quando falamos em outras línguas, não é? Nós falamos em línguas, falamos com Deus e não aos homens, visto que ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios, segredos divinos, mas aqui fala sobre um gemido no espírito. Eu sei que o pastor Júnior vai contar isso na quinta-feira, mas eu quero dar só uma introdução, pode ser? Outro dia nós estávamos aqui num culto de oração, e eu não sei se antes ou depois que você teve a visão, mas ele estava aqui gemendo, mas literalmente gemendo, parecia que ele estava com dor. É essa a sensação? Gemendo, ele colocava a mão na barriga e gemia e chorava. Gemia, chorava, gemia e chorava. Você teve uma visão antes ou depois disso? Antes você teve uma visão e depois entrou nisso. Ele teve uma visão. E aí depois ele começou a orar por aquela situação que ele estava vendo no Espírito. E o Espírito Santo pegou junto com ele. E ele começou a gemer ali. E depois de um tempo desse gemido, começou a vir aquela paz e alegria, não é? Ele começou a rir. E depois daquele gemido, ele começou a rir no Espírito. Agora, quantos de nós não estamos precisando de entrar no Espírito desse jeito, ao ponto dele nos pegar e orar por nós através de nós, usando a nós mesmos? Porque é disso que o Espírito Santo está falando aqui, através de Paulo, sobre esses gemidos. É de você se entregar ao Espírito Santo, se entregar a Ele, e Ele vai pegar você, e Ele vai trazer essa oração, porque Ele mesmo traz a oração, e coloca essa oração em você, e você apenas fala aquela oração.
Você começa a orar no Espírito, você ora no Espírito, e você ora no Espírito, e é disso que a Nancy do Fresno estava falando, que ela ficou por 3 semanas orando em outras línguas e buscando a vontade de Deus para a vida dela. Deixa eu te dizer isso, irmão e irmã. Se você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, no que diz respeito a casamento, ou no que diz respeito a chamado, ou no que diz respeito a trabalho, ou no que diz respeito a ministério, no que diz respeito a qualquer coisa, se você não sabe, comece a se entregar à vontade de Deus para a sua vida, buscando Ele, orando e gemendo no Espírito, deixando o Espírito Santo orar através de você, para que Ele possa te conduzir naquilo que é o chamado dEle para a sua vida, a vontade dEle para a sua vida. E saiba de uma coisa, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você ora em outras línguas, você entra no Espírito e começa a gemer no Espírito, você ora ali no Espírito, então Ele vai arrumando, colocando o trilho do trem, para que o trem possa, e o trem é a sua vida, o seu chamado, o seu propósito, aquilo que Deus tem para a sua vida. Quando você orar desse jeito, se entregando ao Espírito Santo, Ele vai alinhar a sua vida, vai colocar em ordem, vai colocar no trilho e vai conduzir a sua vida em triunfo, e aí sim, nada vai dar errado, vai acontecer o que tem que acontecer para a sua vida, mas você precisa confiar nele para fazer o que tem que fazer, meu irmão e minha irmã. Você tem que fazer o que tem que fazer. Tem decisões que são tão sérias que não dá para dizer eu não tenho tempo. Tem decisões que elas vão servir para a vida toda, que pode arruinar completamente a sua vida, ou levar a sua vida para o sucesso de tal maneira que não dá tempo de você dizer que não tem tempo. Ô pastor, sabe o que é? Eu não tenho esse tempo. Ô pastor, sabe o que é? Eu tenho muita tarefa. Mas e quando você fica fazendo tarefa, você podia estar confiando no Espírito Santo, confiando em Deus, que vai te levar aos seus amados. Ele dá enquanto dorme. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme, irmão. Nós ouvimos quinta-feira o Felipe falando aqui, que na segunda-feira ele foi dar uma dormida de tarde. Hoje eu não vou trabalhar, vou dar uma dormida, uma relaxada. Não foi isso que ele disse? Eu vou dar uma dormida, vou dar uma relaxada. E o que aconteceu em meio àquela dormida e relaxada? Fechou negócios. Deus quer isso para você. Deus tem isso para você. Sabe, muitas vezes nós estamos arrancando os cabelos, irmãos. E não olhe para mim agora porque eu tenho um pouquinho. Às vezes nós estamos arrancando os cabelos. Vocês riem, né? E estamos ali, cheio de preocupações, e às vezes com borboletas no estômago. Parece que borboletas estão voando aqui. Quem já teve essa sensação? Preocupação. Parece que sabe? E nós temos tudo a nosso favor, mesmo em meio a isso. Nós temos o Espírito Santo que nos assiste e nos ajuda em nossa fraqueza e incapacidade de produzir resultados. Ele quer fazer parte da nossa vida, ser participante da nossa vida, nos ajudar a tomar decisões, e não somente tomar decisões. Quando Ele ora por você, através de você, Ele está aplanando os caminhos para você. Ele está ali arrumando as coisas para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando naquela época estava tudo travado, tudo preso na minha vida, eu não tinha mais saída. Então eu pensei, é isso que eu vou fazer. Eu comecei a orar em outras línguas por muito tempo. Orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Eu estava lá orando em línguas. Mas sabe de uma coisa? Eu tinha aprendido essas coisas, que enquanto eu estivesse ali orando em línguas, mesmo dentro da minha casa orando, Deus estaria arrumando para mim as coisas, preparando para mim. E sabe, quando eu vim assumir essa igreja, eu não tinha dirigido igreja nenhuma ainda. Eu não tinha assumido igreja nenhuma, eu não tinha experiência prática. Eu tinha lido os livros, mas eu não tive treinamento também prático. Nem treinamento prático, nem experiência prática. Não, eu não tinha nada, eu tinha a teoria das coisas. Sabe a teoria das coisas? É você ficar lendo livros como esse, Planos, Propósitos e Práticas, seguindo o plano de Deus, outros muitos livros,
observando a vida dos pastores e dos ministros. Esse foi o meu treinamento. Eu observava, eu sou observador, então eu ficava observando erros e acertos, eu ficava observando tudo. Eu ficava observando. E sabe, mesmo você observando, você vai precisar ter suas próprias experiências, porque nessa jornada de 10 anos de pastoreio, eu cometi alguns erros. E você precisa ter as suas próprias experiências, os seus próprios erros e acertos, para que você possa olhar para eles e avaliar e dizer, esses eu não quero mais e eu vou seguir em frente dessa forma. Então eu cometi erros e acertos, mas naquela jornada eu estava crescendo e Deus sabia que eu estava crescendo. E na jornada de andar com Deus, seja no que for que Deus tem para a sua vida, você precisa ser humilde para reconhecer quando está errado, humilde para reconhecer porque precisa mudar, humilde para reconhecer que precisa de Deus e não dá para fazer sozinho. Além do que, na multidão de conselhos se acha sabedoria, e eu sempre tive bom senso para ouvir conselhos, mesmo das pessoas que estão abaixo de mim, porque se você for inteligente, você vai saber que mesmo pessoas que estão abaixo de você, às vezes vão ser aquelas que Deus vai usar para falar com você. Eu não ouço aqueles que estão abaixo de mim. Então vai bobo, Deus vai mandar alguém abaixo de você para falar com você alguma coisa para você, e você vai perder, porque você está esperando vir do alto. E veio do alto, mas através dos pequeninos. Então nós precisamos ter bom senso para ouvir Deus, não importa de onde. E nessa jornada de pastorear, como eu disse para você, eu aprendi muitas coisas. E principalmente com os meus próprios erros. Mas eu estava lá me dedicando na oração em outras línguas. Dedicando em orar em outras línguas, por quê? Porque a minha capacidade, a minha suficiência vem somente de Deus. E nessa jornada de orar em línguas, é onde decisões foram tomadas. Em meio a grandes pressões que eu sentia na minha vida, eu ficava ali praticando a oração em línguas. E durante aqueles períodos de oração em línguas, uma paz para tomar decisões eram geradas dentro de mim. Paz para seguir, paz para ficar, paz para mudar, paz para construir, paz para destruir. Destruir, pastor? Eu lembro que eu tive que destruir algumas coisas nesse púlpito. Paz. E as pessoas perguntavam, pastor, e aí, nós vamos sair desse prédio, nós vamos ficar nesse prédio, olha como esse prédio está, nós não estamos aqui, nós vamos sair, nós vamos ficar. Deixa eu buscar a Deus. E aí você já tem a resposta. Eu não tenho a resposta ainda, mas alguma coisa vai acontecer. Eu não tenho resposta ainda, mas Deus vai falar comigo. E sabe, Deus falou, siga em frente. Os barcos já foram queimados, não há como voltar atrás. Deixa eu te dizer, se você está, eu preciso dar uma pincelada nisso para você. Agora eu vou falar diretamente com quem tem um chamado para o ministério. Existem os 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. 5 dons que não foram tirados da Bíblia, não foram tirados da igreja. Esses dons ministeriais, eles foram dados, como diz Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos agitados de um lado para o outro, sendo levado pelo vento ao redor, por todo vento de doutrina, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, esses dons ministeriais, que é os que eu estou citando agora e vou entrar neles para você, eles foram dados para o benefício da igreja. E se você tem um chamado nos 5 dons ministeriais, eu quero te dizer que no Ministério Verbo da Vida, que é o qual você faz parte ou está entrando, existem muitas oportunidades. Nós temos oportunidades no Verbo da Vida para nos tornarmos ministro ou itinerante, ou ministro na igreja local, ou ministro de tempo integral ou não. Nós temos oportunidades no Verbo da Vida de licenciar os ministros. Aqui eu, como pastor dessa igreja, eu posso licenciar os ministros, ordenar os ministros para o ministério. E nós, no Verbo da Vida, nós fazemos isso. Na igreja local nós reconhecemos, mas nós levamos para a conferência, que é do Ministério Verbo da Vida. E lá nós
Os ministros, obviamente, eles vão preencher os seus questionários doutrinários, vão ser aprovados pelo pastor da igreja local e pelos ministros do Ministério Verbo da Vida. E nós vamos licenciar. É bom eu falar isso para você, que no Verbo da Vida existe essas oportunidades de você entrar de cabeça no seu chamado no ministério. E muitas pessoas que têm o chamado para ser professor das nossas escolas Rema, muitas pessoas aqui nessa igreja vão se tornar professor do Rema. Deixa eu te dizer, Deus, Ele tem desejos, pensamentos para cada pessoa, planos para cada pessoa. E Ele quer que esses planos sejam cumpridos, mas esses planos só serão cumpridos se as pessoas fizerem o que tem que fazer. Ok? E no que diz respeito à igreja local, o Verbo da Vida Pirituba, especificamente, eu posso licenciar qualquer ministro que estão aqui. Eu posso ordenar qualquer ministro depois de licenciado. Eu posso recomendar qualquer ministro para ser professor do Rema aqui. Qualquer um. Está em mim esse poder de recomendar qualquer ministro para ser professor no Rema. Agora, eu não posso sair indicando todas as pessoas. Então o que tem que acontecer? Aqueles que têm o chamado ardendo na sua vida sobre isso, faça o que tem que fazer, porque eu seria o primeiro a assinar embaixo para você chegar lá. Faça o que você tem que fazer para que você possa chegar no Ministério Verbo da Vida. Como eu estava dizendo, você pode ser um pastor, um apóstolo, e no Verbo da Vida você não tem somente um apóstolo. Nós temos vários apóstolos no Verbo da Vida. Eu posso citar alguns para vocês. Nós temos Marcelo Carvalho, nós temos Eliezer Rodrigues, nós temos José Roberto, nós temos Manassés Guerra, nós temos o próprio apóstolo e presidente do Ministério Verbo da Vida, o Guto, e tem outros apóstolos também. No Ministério Verbo da Vida nós temos vários profetas, vários evangelistas, nós temos vários mestres e vários pastores. Pastores de igreja local. Se você tem um chamado, por exemplo, para ser pastor de uma igreja local como eu sou aqui, você será. Mas você tem que fazer o que tem que fazer. Se você tem um chamado para ser um apóstolo que vai fundar, estabelecer mais obras, mais igrejas no Verbo da Vida, se você tem essa chamada na sua vida, nós não vamos impedir você. Pelo contrário, nós vamos empurrar você, mas você tem que fazer o que tem que fazer. Se você tem um chamado para ser mestre nesse ministério, você vai ser. Mas você tem que fazer o que tem que fazer. E nós vamos empurrar você para isso. Eu estou dizendo isso porque eu sei que pessoas almejam o ministério. Se você almeja isso, excelente obra você almeja, como diz a palavra. Se você almeja o episcopado, é o que a Bíblia diz. Excelente obra você almeja. Aí segue uma lista de... É necessário que o bispo seja. E aí segue uma lista que você precisa conhecer. E não é assunto dessa noite, porque hoje eu estou falando mais de um modo geral, mas eu queria dar uma pincelada, que se você tem um chamado para o ministério, você pode entrar. Você pode entrar, e nós não vamos impedir, pelo contrário, nós vamos empurrar homens e mulheres, ok? O Verbo da Vida não licencia e ordena apenas homens, ok? O Verbo da Vida não coloca apenas homens para ser professor do Rema, ok? O Verbo da Vida coloca homens e mulheres com chamados. O que o Verbo da Vida não faz é colocar uma mulher, ela, para pastorear a igreja. Isso o Verbo da Vida não faz, ok? Deixa eu explicar isso para você não ficar desmotivado. Uma mulher pode pastorear junto do seu marido, como a minha esposa faz comigo. Mas uma mulher não vai estar pastoreando sozinha, ok? Assim o Verbo da Vida não acredita. Ele acredita que realmente uma mulher deve estar com um homem. E é muito importante que um homem também esteja com uma mulher. Porque um homem sem uma mulher é meio complicado, né? A minha esposa aqui, ela me ajuda muito no pastoreio. Tem muitas coisas que eu não sei fazer. Ela sabe. E ela faz. Então eu sei a importância que ela tem no meu ministério, na minha vida. Agora deixa eu contar algo para você. Eu era muito jovem quando eu sabia que eu tinha um chamado para ser pastor. Muito jovem. Desde os 16 anos de idade eu sabia que eu tinha sido chamado para pastorear. Eu não sabia quando isso ia acontecer e de fato isso aconteceu dos 16
até os 33 anos, eu estava com 33, 17 anos depois que eu fui pastorear minha primeira igreja. Tempo de preparação não é tempo perdido, ok? Então esse tempo todo eu fiquei me preparando. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu estava com 22 anos e ainda era solteiro, não estava nem namorando. E eu cheguei na igreja, numa igreja que eu ia me tornar membro. E a primeira coisa que eu observei, quando eu cheguei lá, cheguei mais cedo naquela igreja, e havia 3 pessoas que eram da banda. E eles estavam ali de mão dadas orando, porque eles iam fazer um ensaio, eu acho. 2 meninas e um rapaz. E naquele dia eu estava ali observando aquela moça, ela conduzindo aquela oração. E eu percebi que ela tinha um aspecto de liderança na vida dela. E eu pensei, é você. Obviamente você deve imaginar que não foi simples assim, não é? Não é, Érica? Você lembra? Obviamente não foi simples. Mas eu fiquei de olho e eu pensei, eu preciso de alguém no ministério comigo. Alguém que vá andar comigo no ministério. E eu tinha 22 anos. E eu fiquei olhando para Viviane e pensando, ela seria aquela que vai comigo fazer esse trabalho. Agora, eu fui avisar isso a ela depois. Algumas pessoas que conhecem minha história já sabem onde vai dar isso, né? Chegou um tempo que eu precisava avisá-la, né? E aí eu fui dizer para ela que eu quer namorar comigo. Adivinha o que ela disse? Foi isso que ela disse. Ok, a gente começou a ficar amigos. E eu tinha um chamado. E você acredita que eu cantava e ministrava? É verdade, eu cantava, eu ministrava. Ainda quase que não pregava, mas pelo menos eu cantava um pouquinho. Melhor do que o Júnior eu cantava. Você dá risada, né? Então eu fui a segunda vez falar com a Viviane. A gente começou a ser amigos. A gente começou a fazer um programa de rádio juntos. Era o programa de rádio da igreja. Então a gente fazia juntos. Então começamos a andar muito tempo juntos. E já que estávamos andando muito tempo juntos, eu pensei, vou tentar de novo, né? Eu fui para ela, perguntei se ela queria namorar comigo e ela disse... Foi isso que aconteceu. Mas você sabe que, se você me conhece, você sabe que eu não desisto fácil. Não, eu não desisto fácil, não. Porque a Bíblia fala para sermos perseverantes, não é? Então eu tinha lido a Bíblia. E ela recomendava que você deve ter perseverança até que você faça a vontade de Deus e receba a promessa. Então eu fui de novo para a Viviane. E eu perguntei se ela queria namorar comigo. E ela disse... Pela terceira vez. Mas até aí ela estava começando a gostar de mim. E na quarta vez, eu disse para ela assim, quer saber? Disse para ela não. Eu disse, eu vou me encontrar com ela agora. Vou dizer que eu vou embora para a igreja que eu frequentava. Vou embora e vou deixar eles aí. Eu fiquei 1 ano naquela igreja. Então teve um contexto lá muito sério. Eles não queriam que eu namorasse com ela. Não queria que eu casasse com ela. Ela também não estava querendo. Ninguém estava querendo. Só eu queria. Imagina a situação, né? Quem queria? Ninguém. Mas eu fiz uma coisa. Eu joguei a toalha. Falei, quer saber? Joguei a toalha. Eu vou embora. Você já fez isso? Eu vou embora?
eu vou embora. Então eu fui lá conversar com ela, marquei com ela e fui conversar. Eu disse, olha, você sabe que eu gosto muito de você e tal, queria namorar, mas você não quer. Seus pais não querem, a igreja não quer. Ninguém quer. Então eu vou fazer o seguinte, não dá para ficar aqui. Eu vou embora lá para a igreja de onde eu vim. Vou voltar para lá. E infelizmente a gente não vai se ver mais. Psicológico, né? A gente não vai se ver mais, obviamente, que eu tenho que esquecer você agora, você não quer namorar comigo? E a Viviane começou a chorar, né? Acho que ela estava apaixonada. Aleluia! Né? Aí ela começou a chorar. Aí por que você está chorando? Porque você vai embora. Mas você não gosta de mim? Eu gosto sim. Mas se você gosta de mim, eu falei, se você gosta de mim, por que a gente não namora? Vamos enfrentar todo mundo, vamos lutar, vamos pra cima. Aí você fica todo, eu cresci na hora, né? Então vamos pra cima, vamos lá, vamos. E aí a gente começou a chorar juntos. Estávamos lá chorando. E vamos pra cima, vamos, então tá bom, é isso mesmo, vamos namorar e tal. E a gente começou a namorar. E a gente casou depois de 9 meses. E quando a gente casou, quando nós casamos, a gente não tinha nada. Só tinha a vontade de agradar a Deus, ela tinha e eu tinha também. A vontade de agradar a Deus, a vontade de fazer as coisas certas, a vontade de entrar no ministério, tanto ela quanto eu. Agora, casa nós não tínhamos, coisas para casa nós não tínhamos. Mas a gente sabia de uma coisa: se dermos o passo, Deus vai dar os passos dele. E foi o que aconteceu. Nos primeiros anos não foram anos fáceis, mas graças a Deus pela perseverança. Graças a Deus que nós já criamos os nossos filhos. Cresceram e estão aqui na igreja trabalhando com a gente. E a Viviane tem me ajudado demais, como eu já falei, aqui na igreja, muito. E ela faz muitas coisas nos bastidores, além de estar na linha de frente, muitas coisas também. E nós somos um time. E os meus filhos, a Sara e o Gustavo, têm trabalhado bastante com a gente na igreja. E têm feito bastante coisa. E a responsabilidade deles vai crescer cada vez mais. Então, nós estamos aqui, você está chegando, se você está chegando agora, está chegando numa igreja séria, onde tem pessoas sérias, apaixonadas por Deus, que amam a Deus e querem fazer a vontade de Deus. E nós não queremos impedir ninguém de cumprir o chamado. Nós queremos, pelo contrário, incentivar você a entrar no seu chamado, a entrar naquilo que Deus tem para a sua vida, a fazer o que Deus quer que você faça. E nós vamos fazer o que for necessário. Se você quiser contar conosco, nós vamos fazer o que for necessário para que você entre no plano de Deus para a sua vida. E às vezes isso vai requerer que nós peguemos a sua orelha, mas isso faz parte do processo, amém? Suba a banda lá e vamos ficar.